Bem-vindos ao Mistérios de Hogwarts, o canal onde exploramos os caminhos não percorridos do universo bruxo. Se você gosta de histórias que desafiam o destino e reescrevem as regras da magia, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio. E se essa premissa despertar sua curiosidade, deixe seu like e comente o que você mudaria no destino de Harry Potter. Hoje, vamos explorar uma possibilidade que ninguém ousou considerar. E se Harry Potter recusasse ser o escolhido e Dumbledore fosse forçado a enfrentar Voldemort sozinho? No universo original, a profecia de Sybil Trelawney estabeleceu que apenas Harry poderia derrotar o Lorde das Trevas. Dumbledore planejou cada detalhe da vida de Harry para garantir que ele aceitasse esse papel, manipulando eventos e relacionamentos para transformar o garoto em um mártir programado. Mas profecias não são mandatos divinos no mundo bruxo. Elas só ganham poder quando alguém age para cumpri-las. Voldemort criou o escolhido ao escolher Harry como igual, marcando-o com a cicatriz que se tornaria símbolo de um destino imposto. A profecia dependia da crença e da ação, não da magia pura. Ninguém questionou essa estrutura porque todos, Harry, a Ordem da Fênix, o próprio Dumbledore, aceitaram passivamente a narrativa de que o garoto deveria sacrificar-se pelo bem maior. Mas e se Harry descobrisse a verdade? E se ele percebesse que Dumbledore sempre soube que a profecia era condicional, que ela só teria poder se ambos acreditassem nela? E se ele se recusasse não por covardia, mas por rejeição consciente da manipulação institucional de sua vida? Essa é a história de como um único ato de recusa desmantelou décadas de planejamento estratégico e forçou o mundo bruxo a enfrentar uma verdade incômoda. Heróis não nascem de profecias. Eles emergem de escolhas livres. E quando Harry Potter escolheu sua própria humanidade acima do destino imposto, o sistema inteiro começou a ruir. O ponto de ruptura começou silenciosamente, como costumam começar as revoluções verdadeiras. Era o 5º ano de Harry em Hogwarts, poucos dias após a batalha no Departamento de Mistérios. A profecia física havia sido destruída durante o confronto com os Comensais da Morte, espatifando-se no chão de mármore enquanto Neville Longbottom a chutava acidentalmente. Para o mundo bruxo, aquilo parecia uma perda irreparável. Para Dumbledore, era apenas um inconveniente. Ele possuía a versão completa em sua memória e poderia recitá-la quando necessário. Para Harry, deveria ter sido um alívio, mas não foi. Harry não conseguia parar de pensar nas palavras que Dumbledore havia proferido após a batalha, nas justificativas cuidadosamente construídas sobre destino e sacrifício necessário. Algo naquelas palavras soava falso, calculado demais. Então Harry fez algo que ninguém esperava. Voltou ao Departamento de Mistérios sozinho. Ele não buscava aventura ou heroísmo, buscava respostas. Usando a capa da invisibilidade e conhecimento adquirido durante a batalha anterior, Harry infiltrou-se nos arquivos administrativos do departamento. Ali, enterradas entre relatórios burocráticos e documentos esquecidos, estavam transcrições de reuniões secretas da Ordem da Fênix que nunca deveriam ter sido arquivadas. Alguém no ministério havia documentado tudo, talvez por protocolo excessivo, talvez por paranoia institucional. Harry leu cada palavra com crescente horror. Dumbledore discutia abertamente com membros selecionados da ordem que Harry deveria ser preparado para o sacrifício necessário. Que o garoto não poderia saber que sua morte era inevitável até o momento certo. Que a conexão com Voldemort através da Horcrux dentro dele exigia que Harry morresse para que o Lorde das Trevas pudesse ser derrotado. Mais perturbador ainda eram as discussões sobre como manipular emocionalmente Harry através de figuras paternas, Sirius, Remus, para garantir sua lealdade até o fim. Dumbledore não estava preparando um herói. Estava criando um sacrifício humano programado. Harry passou 3 dias processando o que havia descoberto.
Não houve explosão emocional imediata, nenhuma cena dramática de raiva adolescente. Aquilo teria sido esperado, previsível. Em vez disso, algo mais perigoso aconteceu dentro dele. Clareza absoluta. Ele finalmente entendia por que Dumbledore nunca o tratara como pessoa real, apenas como peça de xadrez em um tabuleiro que só o velho bruxo podia enxergar. Entendia por que cada relacionamento em sua vida parecia cuidadosamente orquestrado, cada amizade estrategicamente posicionada para mantê-lo leal ao plano. Entendia por que Dumbledore deixara os Dursleys torturarem-no emocionalmente durante anos. Um Harry Potter feliz e bem ajustado jamais aceitaria morrer pelo bem maior. Tudo fazia sentido agora. E com essa clareza veio uma decisão que ninguém, em toda a história do mundo bruxo, havia previsto. Harry se recusaria, não fugiria, não se esconderia, não se tornaria vilão ou anti-herói dramático. Simplesmente viveria sua vida como qualquer outro bruxo, recusando-se a aceitar a narrativa de que ele devia sua morte ao mundo. A profecia só tinha poder se ele e Voldemort acreditassem nela. Dumbledore sempre soube disso. Agora Harry também sabia. A primeira pessoa que Harry procurou foi Hermione. Ele mostrou-lhe as transcrições completas, observando enquanto o rosto da amiga passava de descrença para horror. Hermione era a única pessoa cuja lógica implacável poderia confirmar se Harry estava interpretando corretamente os documentos ou se a raiva estava nublando seu julgamento. Ela leu cada página 2 vezes, checando datas, verificando assinaturas mágicas de autenticidade. Quando terminou, suas mãos tremiam ligeiramente. Ela não tentou defender Dumbledore. Não argumentou sobre bem maior ou necessidade estratégica. Apenas disse, com voz controlada e fria, "Você tem todo o direito de recusar." Aquelas 6 palavras mudaram tudo. Porque se até Hermione Granger, que venerava autoridade e conhecimento institucional, concordava que Harry estava sendo manipulado, então não havia argumento moral que Dumbledore pudesse usar. Harry escolheu o momento do confronto com precisão calculada. Não seria, em particular, onde Dumbledore poderia manipular a narrativa ou apelar emocionalmente sem testemunhas. Seria em uma reunião completa da Ordem da Fênix, no Largo Grimmauld, com todos os membros presentes. Harry chegou sem aviso prévio, acompanhado apenas por Hermione. Ron estava presente também, confuso mas leal, sentindo que algo monumentalmente importante estava prestes a acontecer. Quando Harry entrou na sala de reuniões, as conversas cessaram imediatamente. Dumbledore estava sentado à cabeceira da mesa, olhos azuis brilhando com aquela expressão de avô benevolente que Harry agora reconhecia como máscara cuidadosamente mantida. Remus Lupin estava ali, assim como Tonks, Moody, Molly e Arthur Weasley, Kingsley Shacklebolt e vários outros membros. Todos olharam para Harry com um misto de preocupação e expectativa. Harry não perdeu tempo com preliminares. Colocou as transcrições sobre a mesa, silenciadas para não levitarem ou desaparecerem, e disse com voz absolutamente controlada. Dumbledore sempre soube que a profecia era condicional. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ele sempre soube que só teria poder se Voldemort e eu acreditássemos nela. Harry não gritou, não acusou dramaticamente. Apenas apresentou os fatos com clareza cirúrgica. Ele planejou minha morte desde que eu tinha 1 ano de idade. Apontou para as transcrições. Está tudo documentado, reuniões secretas onde discutiam como me manipular emocionalmente, como garantir que eu aceitasse morrer quando chegasse a hora, como usar Sirius e Remus como figuras paternas substitutas para manter minha lealdade. Remus ficou visivelmente pálido. Molly Weasley começou a protestar, mas Harry continuou, implacável. Vocês sabiam? Olhou ao redor da mesa, encarando cada membro presente. Quantos de vocês sabiam que eu tinha uma Horcrux dentro de mim e que o plano sempre foi me sacrificar? O silêncio respondeu por eles. Alguns sabiam,
Harry percebeu. Talvez não todos os detalhes, mas o suficiente. Dumbledore não negou. Essa foi a confirmação final que Harry precisava. O diretor de Hogwarts permaneceu sentado, dedos entrelaçados, expressão cuidadosamente neutra. Quando finalmente falou, sua voz carregava peso de décadas de planejamento. Estratégico. Harry, você deve entender que tudo o que fiz foi necessário para garantir a derrota de Voldemort. Não era pedido de desculpas. Era justificativa. Harry sentiu algo frio e definitivo se solidificar em seu peito. Necessário para quem? Perguntou. Você teve décadas para derrotar Voldemort. Você é considerado o bruxo mais poderoso do mundo, o único que ele já temeu. Mas em vez de enfrentá-lo diretamente, você escolheu criar um sacrifício humano. Dumbledore começou a responder, mas Harry o interrompeu com um gesto cortante. Não! Uma única palavra, mas carregada de poder absoluto de negação. Eu li tudo. Vi como você manipulou cada aspecto da minha vida. Como me deixou com os Dursleys, sabendo que eles me maltratariam, porque um Harry Potter feliz jamais aceitaria morrer pelo bem maior. Molly Weasley ofegou. Mesmo aqueles que apoiavam Dumbledore cegamente começavam a parecer desconfortáveis. Você me transformou em arma desde o momento em que Voldemort me marcou. E... agora espera que eu simplesmente aceite isso como inevitável. Harry pegou as transcrições de volta, dobrando-as cuidadosamente. Eu recuso. Duas palavras que Dumbledore claramente nunca esperou ouvir. Recusa o que exatamente? A voz de Dumbledore mantinha-se calma, mas havia tensão subjacente. Recuso ser seu mártir. A resposta de Harry foi cristalina. Recuso aceitar que minha morte é inevitável. Recuso participar de qualquer operação da ordem que você planeje. Recuso permitir que meu nome seja usado como símbolo de esperança ou propaganda política. Ele olhou ao redor da mesa, encarando cada membro da ordem. Se Dumbledore é realmente o bruxo mais poderoso do mundo, ele que enfrente Voldemort sozinho. Eu não devo minha vida a ninguém. A reação foi instantânea e caótica. Molly Weasley levantou-se da cadeira, rosto vermelho de indignação. Harry, você não pode simplesmente abandonar todos nós, gritou, voz quebrando de emoção. Milhares de pessoas morrerão se Voldemort não for detido. Harry não desviou o olhar. Então Dumbledore, que o detenha. Sua voz permaneceu absolutamente calma. Ele teve 50 anos para fazer isso. Ele derrotou Grindelwald sozinho. Por que precisa do sacrifício de um adolescente agora? Kingsley Shacklebolt, sempre o mais pragmático, inclinou-se para a frente. Potter, a profecia específica que nem você nem o Lorde das Trevas podem viver enquanto o outro sobreviver. Você não pode simplesmente ignorar isso. Posso e vou. Harry abriu os documentos novamente, apontando para seções específicas. A profecia só tem poder se acreditarmos nela. Dumbledore sempre soube disso. Olhou diretamente para o diretor. Ele nunca me disse porque precisava que eu acreditasse. Precisava que eu aceitasse meu papel como inevitável. Remus Lupin finalmente encontrou sua voz, trêmula e carregada de culpa. Harry, nós nunca quisemos machucá-lo, mas vocês machucaram. A resposta de Harry foi simples, devastadora. Vocês me usaram, talvez com boas intenções, mas me usaram mesmo assim. E agora esperam que eu agradeça pela oportunidade de morrer por vocês. Dumbledore permanecia silencioso, observando Harry com expressão impossível de decifrar. Era como se o velho bruxo estivesse reavaliando décadas de planejamento em tempo real, percebendo que havia subestimado fundamentalmente a capacidade de Harry de pensar além da narrativa imposta. Moody bateu seu cajado no chão, olho mágico girando freneticamente. Isso é covardia, Potter. Nós não temos o luxo de escolher nossas batalhas. Vocês tiveram. A resposta de Harry foi afiada como lâmina. Cada pessoa nesta sala escolheu juntar-se à ordem. Eu nunca tive escolha. Nasci em uma guerra e fui programado para morrer nela. Foi Hermione quem quebrou o impasse crescente. Ela havia permanecido silenciosa até então, observando, analisando. Quando falou,
Sua voz carregava a mesma lógica implacável que Harry contava. Se a profecia realmente fosse absoluta, por que Dumbledore precisaria manipular Harry para aceitá-la? A pergunta pairou no ar como feitiço não verbal. Profecias verdadeiramente inevitáveis se cumprem independentemente de crença ou ação. Hermione olhou diretamente para Dumbledore. O fato de você ter planejado tão meticulosamente a aceitação de Harry prova que sempre soube que ele poderia recusar. Dumbledore finalmente suspirou e pela primeira vez pareceu realmente velho. Miss Granger, você sempre foi extraordinariamente perspicaz. Suas palavras carregavam um tom de derrota que ninguém ali jamais havia ouvido. Sim, profecias são autocumpridas. Elas ganham poder através de crença e ação. Eu sabia que se Harry compreendesse totalmente sua natureza condicional, ele poderia escolher não cumpri-la. Então você mentiu. Ron falou pela primeira vez. Voz baixa, mas furiosa. Mentiu para Harry, para nós, para todos. Eu protegi informações necessárias. A correção de Dumbledore foi automática, defensiva. Há diferença. Não há. Arthur. Weasley, sempre razoável, sempre equilibrado, balançou a cabeça lentamente. Albus, você manipulou uma criança para aceitar sua própria morte. Não importa quão nobre sua intenção, isso é indefensável. A rachadura na lealdade da Ordem estava se alargando visivelmente. Tonks olhava para Dumbledore com expressão de traição. Kingsley permanecia impassível, mas sua postura havia mudado, mais fechada, defensiva. Até Molly Weasley, que havia protestado inicialmente, parecia estar reconsiderando. Harry observou tudo com satisfação fria. Não era sobre vingança. Era sobre expor a verdade estrutural que sustentava toda a operação de Dumbledore. Controle através de informação manipulada. Então, o que você propõe, Harry? A pergunta de Dumbledore foi cuidadosa, calculada. Que simplesmente permitamos que Voldemort conquiste o mundo bruxo enquanto você vive sua vida em paz? A pergunta de Dumbledore foi projetada para fazer Harry parecer egoísta, para reposicionar a narrativa. Harry reconheceu a tática imediatamente. Eu proponho que você faça seu trabalho. Sua resposta foi direta, brutal. Você é o diretor de Hogwarts, membro-chefe do Wizengamot, líder da Ordem da Fênix. Você derrotou o bruxo das trevas mais poderoso da geração anterior. Use esses recursos, essa influência, essa habilidade. Pare de terceirizar suas responsabilidades para crianças. O silêncio que seguiu foi denso, sufocante. Além disso, Harry continuou, retirando um segundo conjunto de documentos de sua mochila. Eu vou tornar minha posição pública. Dumbledore se endireitou ligeiramente. Primeira demonstração real de alarme. Harry, isso seria extremamente imprudente. Por quê? Harry inclinou a cabeça, fingindo curiosidade genuína. Porque destruiria a narrativa que você construiu? Porque forçaria o Ministério e o mundo bruxo a enfrentar que sua estratégia completa dependia do sacrifício programado de um adolescente? Por que causaria pânico desnecessário? A resposta de Dumbledore foi rápida. O mundo bruxo precisa de esperança, não de esperança falsa baseada em mentiras. Hermione se manifestou novamente, apoiando Harry. As pessoas merecem saber a verdade sobre como esta guerra está sendo conduzida. Merecem escolher se apoiam uma estratégia que requer morte sacrificial de um estudante. Harry assentiu. Amanhã de manhã, vou conceder entrevista ao Profeta Diário e ao Pasquim. Vou apresentar todas as evidências documentais. Vou explicar exatamente como Dumbledore orquestrou minha vida inteira para garantir minha aceitação da morte. E vou declarar publicamente que recuso esse papel. Moody explodiu. Você vai entregar vantagem estratégica massiva a você sabe quem? Rugiu. Ele saberá que a profecia não tem mais poder. Ótimo. A resposta de Harry foi imediata. Então talvez ele pare de me perseguir obsessivamente e vocês possam enfrentá-lo como ameaça militar real, não como antagonista profético. A lógica de Harry era implacável, e isso tornava tudo mais perturbador para os presentes. Ele não estava tendo colapso emocional adolescente. Estava desconstruindo metodicamente
toda a estrutura estratégica da Ordem da Fênix. Vocês transformaram esta guerra em narrativa profética porque era mais fácil do que construir sistemas reais de defesa. Harry continuou, voz ganhando intensidade controlada. O Ministério é incompetente? Então Dumbledore planeja sacrificar um adolescente em vez de reformar o governo. Os Aurores são mal treinados? Não tem problema. Harry Potter vai resolver tudo morrendo heroicamente. A sociedade bruxa está estruturalmente corrompida? Irrelevante, desde que o escolhido cumpra seu destino. Cada palavra era golpe calculado contra a fundação moral da ordem. Arthur Weasley fechou os olhos, claramente lidando com dissonância cognitiva massiva. Ele havia dedicado anos à ordem, confiando em Dumbledore implicitamente. Agora Harry estava expondo que essa confiança era baseada em manipulação sistemática. Harry, Remus, tentou novamente, voz desesperada. Seu pai e sua mãe morreram lutando contra Voldemort. Eles não teriam querido que você simplesmente desistisse. Foi golpe baixo, apelo emocional direto. Por um momento, algo vacilou no rosto de Harry, mas apenas por um momento. Meus pais morreram me protegendo. Sua voz permaneceu firme, não me programando para morrer 16 anos depois. A diferença entre sacrifício espontâneo por amor e sacrifício orquestrado por manipulação institucional. Olhou para Remus com algo que poderia ter sido piedade. Você sabia, não sabia? Remus não respondeu, mas a culpa em seu rosto era a resposta suficiente. Você sabia sobre a Horcrux dentro de mim. Sabia que o plano era me sacrificar, e ainda assim ajudou Dumbledore me manipular usando a memória dos meus pais? Eu lamento. As palavras de Remus foram quase inaudíveis. Seu lamento não me traz de volta da morte. A resposta de Harry foi final, absoluta. Sorte que eu não pretendo morrer. Dumbledore finalmente se levantou, movimento lento e deliberado. Quando falou, sua voz carregava peso de séculos de história bruxa. Harry, você está cometendo erro catastrófico. Não era ameaça, mas declaração de fato. Voldemort não parará. Ele continuará matando, conquistando, destruindo. Sem você para enfrentá-lo, milhares morrerão. Então mate-o você mesmo. Harry não recuou 1 centímetro. Você tem a varinha de sabugueiro. Você tem mais conhecimento mágico que qualquer bruxo vivo. Você tem recursos institucionais massivos. A única coisa que você não tem é desculpa para continuar terceirizando suas responsabilidades para estudantes. Foi Hermione quem adicionou o golpe final. Professor Dumbledore, por que você nunca enfrentou Voldemort diretamente? A pergunta era simples, mas devastadora. Você teve múltiplas oportunidades ao longo de décadas. No cemitério de Little Hangleton, no ministério em Hogwarts. Você sempre chegava depois, sempre reagia defensivamente. Por quê? Nunca tomou iniciativa ofensiva? O silêncio de Dumbledore foi eloquente. Porque você sabia que não podia vencer de forma definitiva sem destruir as Horcruxes. Hermione continuou, voz clinicamente analítica. E sempre planejou que Harry fosse a última Horcrux a ser destruída. Seu plano inteiro dependia da morte de Harry. Então você nunca desenvolveu estratégia alternativa. A acusação pairou no ar como sentença judicial. Dumbledore não negou. Não podia negar. Porque Hermione estava absolutamente correta. Sua estratégia completa, construída ao longo de 16 anos, dependia fundamentalmente do sacrifício de Harry Potter. E agora, aquela estratégia estava desmoronando em tempo real. Vocês têm 24 horas. Harry pegou seus documentos e virou-se para sair. Depois disso, tudo se torna público. Hermione e Ron o seguiram imediatamente. A Ordem da Fênix permaneceu paralisada, processando o que acabara de acontecer. Pela primeira vez em décadas, Albus Dumbledore não tinha resposta. Não tinha plano de contingência. Não tinha controle narrativo. E todos na sala perceberam simultaneamente que o império de influência cuidadosamente construído pelo bruxo mais poderoso do mundo estava começando a ruir. A notícia explodiu no mundo bruxo como feitiço bomba descontrolado. Harry não esperou as 24 horas. Na manhã seguinte, edições especiais do Profeta Diário e do Pasquim
chegaram simultaneamente a todas as residências bruxas da Grã-Bretanha. O Pasquim publicou a entrevista completa de Harry com transcrições documentais intactas. O Profeta Diário, inicialmente tentando difamar Harry como covarde, foi forçado a reconhecer a autenticidade dos documentos após verificação mágica independente. A manchete do Pasquim era direta. Dumbledore planejou morte de Potter desde infância. Profecia revelada como condicional. Luna Lovegood havia conduzido a entrevista pessoalmente, e sua abordagem caracteristicamente direta permitiu que Harry explicasse tudo, sem filtros editoriais. A reação pública foi divisão instantânea e absoluta. Metade do mundo bruxo via Harry como traidor covarde, abandonando responsabilidade em momento de guerra. A outra metade o via como vítima de manipulação institucional sistêmica, lutando por autonomia básica. Não havia meio termo. Corujas entupiam as janelas de Hogwarts diariamente. Beuglantes explodiam nos corredores. Alguns chamavam Harry de covarde, traidor, egoísta. Outros o chamavam de herói, por expor hipocrisia de Dumbledore. Pais retiravam filhos de Hogwarts, alegando que se o próprio escolhido não confiava em Dumbledore, por que deveriam confiar seus filhos a ele? O ministério entrou em pânico operacional. Rufus Scrimgeour, recém-nomeado ministro da magia, convocou reunião emergencial com Dumbledore e tentou desesperadamente convencer Harry a reconsiderar. A reunião durou 15 minutos. Harry apresentou suas condições com clareza brutal, completa transparência sobre todas as operações envolvendo menores de idade, fim do uso de profecias como base para a política governamental e reestruturação completa das estratégias de defesa que não dependessem de sacrifício humano programado. Scrimgeour tentou negociar, oferecendo dinheiro, títulos, posição no ministério. Harry recusou tudo. "Eu não quero seu dinheiro", disse Harry com voz absolutamente plana. "Quero que parem de tratar crianças como armas descartáveis. Estou escrevendo o bloco 12. Dumbledore tentou recuperar controle narrativo através de declaração pública cuidadosamente elaborada. Ele admitiu que havia retido informações de Harry, mas enquadrou isso como proteção necessária. Argumentou que revelar a verdade prematuramente teria destruído psicologicamente o garoto. Insistiu que suas ações, embora imperfeitas, eram motivadas por amor genuíno e desejo de minimizar sofrimento de Harry. A declaração foi obra-prima de manipulação retórica. Dumbledore não negou nenhum fato específico, mas recontextualizou tudo como necessidade trágica. Para muitos, funcionou. A narrativa de Dumbledore como mentor imperfeito, mas bem-intencionado, ressoou com aqueles que precisavam acreditar em suas instituições. Mas Harry já havia previsto essa jogada. 3 dias após a declaração de Dumbledore, Hermione publicou análise jurídica completa no Pasquim. Ela havia passado 72 horas revisando legislação bruxa e identificou 17 violações distintas de leis de proteção infantil nas ações documentadas de Dumbledore. O artigo era preciso, meticulosamente citado e absolutamente devastador. Hermione demonstrou que, independentemente de intenção, Dumbledore havia violado sistematicamente regulamentos que ele próprio havia ajudado a criar como membro-chefe do Wizengamot. A hipocrisia institucional não poderia ser mais clara. O ministério foi forçado a abrir investigação formal, não porque queriam. Scrimgeour teria preferido enterrar tudo discretamente, mas a pressão pública se tornou insustentável. Famílias bruxas exigiam respostas. Se Dumbledore podia manipular Harry Potter impunemente, que proteções realmente existiam para outras crianças bruxas? A investigação revelou camadas adicionais de manipulação que nem Harry conhecia. Dumbledore havia monitorado magicamente Harry durante anos, através de feitiços rastreadores instalados sem consentimento. Havia manipulado designações de aulas
para garantir que Harry desenvolvesse habilidades específicas necessárias para enfrentar Voldemort. Havia até interferido, sutilmente, em amizades de Harry, afastando influências que poderiam encorajá-lo a questionar sua narrativa de destino. Cada revelação corroía mais a imagem pública de Dumbledore como mentor benevolente. A Ordem da Fênix começou a fragmentar-se internamente. Membros que haviam dedicado anos à organização enfrentavam dissonância cognitiva massiva. Arthur Weasley renunciou publicamente, declarando que não podia mais apoiar estrutura que operava através de manipulação de crianças. Sua renúncia foi terremoto dentro da Ordem, porque Arthur era conhecido como absolutamente leal e moralmente íntegro. Se até ele estava se afastando, a base moral da organização estava verdadeiramente comprometida. Kingsley Shacklebolt permaneceu, mas exigiu reestruturação completa com supervisão ministerial externa. Tonks ficou em cima do muro, dividida entre lealdade a Dumbledore e horror crescente com revelações. Remus Lupin entrou em isolamento autoimposto, esmagado por culpa. Moody, surpreendentemente, foi um dos poucos que permaneceu inequivocamente leal a Dumbledore. Guerra exige sacrifícios, ele resmungou publicamente. Potter é covarde que não entende realidade. Mas até a lealdade de Moody soava cada vez mais como fanatismo desesperado do que convicção racional. Molly Weasley teve colapso emocional completo quando percebeu que havia ajudado a manipular Harry, tratando-o como filho substituto, exatamente como Dumbledore planejara. Ela havia genuinamente amado Harry, mas esse amor foi instrumentalizado. A percepção destruiu algo fundamental em sua autoimagem. Enquanto isso, Hogwarts se tornava caldeirão de tensões. Estudantes se dividiam em facções pró-Harry e pró-Dumbledore. Debates explodiam em corredores e salas comunais. Professores tentavam manter neutralidade, mas era impossível. Minerva McGonagall, sempre pragmática, começou a questionar publicamente certas decisões de Dumbledore pela primeira vez em décadas. Snape permaneceu enigmaticamente silencioso, observando o caos com expressão impossível de decifrar. Harry manteve-se deliberadamente distante de todo o drama. Ele continuou assistindo aulas, completando trabalhos, vivendo como estudante normal. Recusou-se a liderar facção pró-Harry ou participar de debates públicos. Sua recusa de engajamento era em si forma de poder. Ele não precisava argumentar porque já havia exposto os fatos. Voldemort respondeu à revelação de forma que ninguém previu. Em vez de atacar Harry imediatamente ou intensificar operações militares, ele simplesmente parou. Ataques de comensais da morte cessaram quase completamente por 3 semanas. O mundo bruxo esperava a escalada violenta, mas recebeu silêncio calculado. Dumbledore reconheceu o padrão imediatamente. Voldemort estava reavaliando a estratégia completa. A profecia havia sido fundação de sua obsessão com Harry. Se Harry rejeitava a profecia publicamente e a conexão entre eles perdia significado místico, toda a dinâmica mudava. Voldemort não precisava mais perseguir Harry compulsivamente. Podia focar em conquista estratégica real. Quando Voldemort finalmente reapareceu publicamente, foi através de declaração transmitida magicamente para todo o Ministério. Sua mensagem foi breve e perturbadora em sua racionalidade. Harry Potter demonstrou sabedoria que Dumbledore nunca possuiu. A voz fria e sibilante ecoou pelos corredores ministeriais. Ele reconhece que profecias são ferramentas de controle, não mandatos divinos. Enquanto Potter mantiver sua neutralidade, eu manterei a minha em relação a ele. A declaração causou pânico institucional. Voldemort estava oferecendo efetivamente tratado de não agressão a Harry. Não por misericórdia, mas por cálculo estratégico frio. Sem a dinâmica profética, Harry deixava de ser ameaça existencial e tornava-se apenas mais um bruxo poderoso. Voldemort
tinha alvos mais importantes: consolidação de poder político, infiltração ministerial, eliminação de oposição organizada. O movimento foi brilhantemente maquiavélico. Transformou Harry de símbolo de resistência em figura neutra. Cada dia que Harry não reagia publicamente ao acordo de Voldemort, era dia em que a esperança do mundo bruxo diminuía um pouco mais. Dumbledore tentou pressionar Harry a rejeitar publicamente a oferta de Voldemort. "Você deve entender que isso é armadilha", argumentou em reunião privada que Harry só aceitou porque Hermione insistiu em testemunha. "Ele está tentando isolá-lo politicamente." "Eu sei." A resposta de Harry foi absolutamente calma. "Então por que você não o rejeita publicamente?" A frustração de Dumbledore estava começando a aparecer através da máscara de serenidade. "Porque não é minha responsabilidade resolver problemas que você criou." Harry olhou diretamente para Dumbledore. "Você teve décadas para desenvolver estratégia que não dependesse de mim. Você escolheu não fazer isso. Agora enfrente as consequências dessa escolha." Foi nesse momento que algo fundamental quebrou entre Harry e Dumbledore. O velho bruxo finalmente entendeu que não havia manipulação emocional, apelo moral ou pressão social que faria Harry mudar de posição. O garoto havia aprendido completamente como o sistema operava e se recusava a participar. "Milhares morrerão." A voz de Dumbledore estava carregada de peso que poderia ter sido genuíno ou performático. Harry não conseguia mais distinguir. "Então salve-os." Harry não piscou. "Você é o bruxo mais poderoso vivo. Você tem a varinha de sabugueiro. Você tem influência institucional massiva. Use-os." Dumbledore fechou os olhos brevemente. Quando os abriu novamente, havia algo como resignação em suas profundezas azuis. "Eu não posso derrotar Voldemort definitivamente enquanto as Horcruxes existirem", admitiu finalmente. "E você não pode destruir a Horcrux dentro de mim sem me matar." Harry completou o raciocínio com voz plana. "Exatamente." Dumbledore assentiu lentamente. "Então encontre outra forma." Harry se levantou para sair. "Você é gênio." "Mágico que derrotou Grindelwald e desenvolveu 12 usos para sangue de dragão. Certamente pode descobrir método de destruir Horcrux sem matar o hospedeiro. Ou admita que sempre preferiu a solução mais fácil, meu sacrifício, em vez de solução mais difícil, que exigiria trabalho real de sua parte." Harry deixou o escritório sem esperar resposta. Hermione, que havia testemunhado tudo silenciosamente, seguiu-o. Dumbledore permaneceu sozinho, cercado por retratos de diretores anteriores que observavam em silêncio julgador. Pela primeira vez em sua longa vida, Albus Dumbledore enfrentava a possibilidade genuína de que havia falhado não por falta de poder ou conhecimento, mas por falha moral fundamental. O Ministério tentou forçar Harry a agir através de legislação emergencial. Scrimgeour propôs decreto que classificaria a recusa de combater Voldemort como traição em tempo de guerra. A proposta foi vazada para a imprensa antes da votação no Wizengamot. A reação pública foi explosiva. Mesmo aqueles que criticavam Harry reconheceram que forçar alguém a lutar sob ameaça de prisão por traição era precedente perigoso demais. Se o Ministério podia fazer isso com Harry Potter, podia fazer com qualquer bruxo. O decreto foi derrotado por margem estreita, mas a tentativa revelou desespero institucional crescente. O mundo bruxo estava percebendo que não havia plano de contingência. Toda a estrutura de defesa havia sido construída ao redor da profecia e do sacrifício de Harry. Sem isso, o Ministério estava improvisando caoticamente. Dumbledore foi forçado a testemunhar perante o Wizengamot sobre suas ações. A audiência foi pública, transmitida magicamente para todo o mundo bruxo. Hermione havia insistido na transparência completa. Dumbledore chegou parecendo menor de alguma forma, como se o peso de décadas de segredos finalmente estivesse curvando seus ombros. Ele respondeu cada pergunta com honestidade cuidadosa que de alguma forma tornava tudo pior. Sim, ele havia monitorado. Harry sem consentimento. Sim,
Ele havia manipulado relacionamentos do garoto. Sim, ele havia planejado que Harry morresse destruindo a Horcrux dentro dele. Mas cada admissão vinha com justificativa. Necessidade estratégica, bem maior, falta de alternativas viáveis. A defesa de Dumbledore era logicamente coerente, era também moralmente falida. O momento crítico da audiência veio quando o membro jovem do Wizengamot perguntou a questão que ninguém mais ousara fazer diretamente. Professor Dumbledore, por que você nunca considerou morrer no lugar de Harry Potter? O silêncio que seguiu foi absoluto. Dumbledore abriu a boca, fechou-a, então finalmente respondeu com honestidade brutal que destruiu o que restava de sua imagem pública. Porque eu considerei minha vida mais valiosa que a dele para o futuro do mundo bruxo. A admissão ecoou pelo salão como sentença de morte. A declaração de Dumbledore não foi mal intencionada. Foi pior. Foi calculada, racional e absolutamente honesta sobre como ele sempre havia operado. Ele genuinamente acreditava que sua experiência, conhecimento e influência eram ativos insubstituíveis. Harry Potter era poderoso, mas jovem, inexperiente, facilmente substituível na grande equação do bem maior. A lógica era impecável. Era também exatamente o tipo de pensamento que permitia atrocidades em nome de necessidade. O Wizengamot votou por maioria estreita para remover Dumbledore como membro-chefe. Ele manteve assento comum, mas perdeu a autoridade especial que exercera por décadas. Foi humilhação pública calculada para demonstrar que mesmo bruxos mais poderosos não estavam acima de prestação de contas. Hogwarts foi próximo dominó a cair. Conselho de Governadores convocou reunião emergencial sobre liderança da escola. Pais estavam retirando estudantes em números recordes. Aqueles que permaneciam exigiam garantias de que seus filhos não seriam manipulados como peças em guerras adultas. Lucius Malfoy, sempre oportunista, liderou o movimento para remover Dumbledore como diretor. Ironicamente, ele tinha apoio inesperado de famílias que normalmente se oporiam a qualquer coisa que Malfoy propusesse. A violação de confiança transcendia política habitual. Dumbledore renunciou antes da votação formal, não por pressão. Ele nunca cederia à pressão política comum, mas porque finalmente reconheceu que sua presença estava ativamente prejudicando Hogwarts. Estudantes não podiam aprender em ambiente onde não confiavam no diretor. Professores não podiam ensinar efetivamente sob nuvem de escândalo constante. Sua renúncia foi breve, digna e devastadoramente solitária. Minerva McGonagall assumiu como diretora interina. Sua primeira ação foi implementar série de reformas estruturais que Dumbledore nunca permitira. Transparência obrigatória em todas as decisões envolvendo segurança estudantil. Conselho estudantil com poder real de revisão sobre políticas escolares. Proibição absoluta de envolvimento de estudantes em operações militares ou políticas sem consentimento parental explícito e documentado. As reformas eram exatamente o que Hermione havia proposto meses antes e que Dumbledore descartara como impraticáveis. Com Dumbledore marginalizado, a Ordem da Fênix entrou em colapso organizacional completo. A estrutura inteira havia sido construída ao redor de sua liderança e visão estratégica. Sem ele, comandando operações, e sem o plano central envolvendo Harry, a organização não tinha propósito coerente. Reuniões tornaram-se sessões de debate sobre qual deveria ser a nova missão. Kingsley tentou reestruturar a Ordem como braço de inteligência para o Ministério, operando com supervisão oficial. Moody rejeitou isso como traição aos princípios fundadores. Arthur Weasley sugeriu dissolver completamente a Ordem e transferir recursos para estruturas ministeriais legítimas. Metade dos membros restantes concordou. A outra metade viu isso como rendição. No final, a Ordem da Fênix simplesmente fragmentou-se. Alguns membros juntaram-se, oficialmente ao Ministério como aurores ou consultores.
Outros formaram células independentes de resistência sem coordenação central. Alguns poucos permaneceram leais a Dumbledore, mas eram sombra da organização que já fora. O vácuo de poder foi preenchido por algo inesperado: competência institucional forçada. Sem capacidade de depender de profecia ou organização secreta liderada por Dumbledore, o Ministério foi forçado a operar como governo real. Scrimgeour implementou reformas massivas no Peina. Departamento de Aurores. Recrutamento foi triplicado. Padrões de treinamento foram elevados drasticamente. Protocolos de resposta a ataques de comensais foram desenvolvidos e praticados sistematicamente. Pela primeira vez em décadas, o Ministério estava construindo capacidade defensiva real em vez de depender de heróis proféticos. O Departamento de Mistérios foi completamente reestruturado após escândalo envolvendo armazenamento negligente de documentos sensíveis. Novas regulamentações exigiam destruição imediata de registros de reuniões secretas envolvendo menores. Profecias foram reclassificadas como artefatos históricos sem valor estratégico oficial. O uso de profecias como base para política governamental foi tornado ilegal por maioria esmagadora no Wizengamot. A legislação foi chamada informalmente de Lei Potter. Harry não participou de nenhuma cerimônia ou reconhecimento público. Ele simplesmente continuou vivendo. Voldemort capitalizou o caos institucional com precisão cirúrgica. Enquanto o Ministério se reestruturava e a Ordem se fragmentava, Comensais da Morte infiltraram-se em posições-chave do governo bruxo, não através de ataques violentos, mas através de política meticulosa e coerção seletiva. Departamentos inteiros foram comprometidos antes que alguém percebesse. Mas havia diferença fundamental desta vez. O Ministério estava finalmente respondendo com competência institucional real. Aurores bem treinados identificavam e neutralizavam comensais com eficiência crescente. Protocolos de segurança fechavam brechas que Voldemort explorava há anos. A guerra deixou de ser confronto profético entre escolhido e Lorde das Trevas. Tornou-se guerra estrutural pelo controle do governo bruxo. Dumbledore observava tudo de seu exílio autoimposto em Hogsmeade. Ele mantinha contato mínimo com antigos aliados. Passava dias em sua casa modesta, cercado por livros e memórias. Alguns diziam que ele estava pesquisando o método de destruir Horcrux sem matar hospedeiro. Outros diziam que ele simplesmente desistira. A verdade era mais complexa. Dumbledore estava enfrentando pela primeira vez em sua longa vida o que significava ter falhado não taticamente, mas moralmente. Ele sempre operara sob premissa de que fins justificavam meios se os fins fossem suficientemente nobres. Harry havia forçado-o a confrontar que essa lógica era indistinguível da lógica de Voldemort em princípio, apenas diferente em aplicação. A percepção não trouxe redenção dramática ou transformação emocional. Trouxe apenas cansaço profundo e reconhecimento de que ele havia causado dano irreparável. 3 meses após a renúncia de Dumbledore, Voldemort atacou Hogwarts diretamente. Não foi investida total. Foi operação de demonstração cuidadosamente calibrada. 20 comensais da morte, liderados pelo próprio Voldemort, quebraram as proteções escolares e marcharam até o grande salão. Estudantes foram evacuados pelos professores, seguindo novos protocolos de McGonagall. Aurores ministeriais chegaram em minutos, algo que seria impossível sob liderança antiga. Mas Voldemort não estava ali para estudantes ou aurores. Estava ali para Dumbledore. Dumbledore chegou a Hogwarts 17 minutos após o início do ataque. Ele não foi convocado oficialmente. Simplesmente aparatou no perímetro escolar no momento em que sentiu as proteções caírem. Velhos hábitos de responsabilidade impossível de abandonar completamente. Voldemort estava esperando no grande salão, cercado por comensais, mas visivelmente só. Quando Dumbledore entrou,
O Lorde das Trevas dispensou seus seguidores com gesto negligente. Finalmente, disse Voldemort, voz fria carregando algo que poderia ter sido satisfação. Sem profecias, sem escolhidos, sem desculpas. Apenas você e eu, como sempre deveria ter sido. Dumbledore não respondeu imediatamente. Ele observou Voldemort com olhos que haviam perdido o brilho característico. Tom, disse finalmente, usando o nome que sempre enfurecia o Lorde das Trevas. Isto não precisa acontecer. Precisa. Voldemort ergueu a varinha. Porque você finalmente não tem mais lugar para esconder sua covardia moral atrás de crianças. O duelo que seguiu foi diferente de qualquer confronto anterior entre eles. Não havia espectadores criando narrativa heróica. Não havia Harry Potter como backup ou sacrifício planejado. Era simplesmente dois bruxos extraordinariamente poderosos, um representando ordem corrupta que manipulava inocentes em nome do bem, outro representando caos destrutivo que destruía tudo em busca de imortalidade. A batalha devastou o grande salão. Feitiços que poderiam matar instantaneamente qualquer bruxo comum ricocheteavam entre eles como fogos de artifício mortais. Dumbledore lutava com precisão de mestre que estudara magia defensiva por um século. Voldemort lutava com brutalidade de predador que transcendera a mortalidade humana. Mas havia problema fundamental que ambos reconheceram nos primeiros minutos. Dumbledore não podia vencer. Não porque Voldemort fosse mais poderoso, em combate direto eram aproximadamente equivalentes, mas porque Voldemort tinha Horcruxes. Mesmo se Dumbledore o matasse aqui, agora o Lorde das Trevas simplesmente retornaria. E Dumbledore não tinha mais acesso ao plano que sempre dependeu de Harry destruir a Horcrux final. O duelo terminou não com vitória decisiva, mas com stalemate brutal. Dumbledore conseguiu ferir Voldemort gravemente, ferimentos que levariam semanas para curar mesmo para bruxo das trevas de seu calibre. Mas Voldemort conseguiu algo mais valioso, demonstração pública de que Dumbledore não tinha solução. O velho bruxo permaneceu no grande salão destruído, sangrando de múltiplos ferimentos, varinha tremendo em mão enfraquecida. Voldemort aparatou antes que aurores chegassem, levando seus comensais feridos. Mas sua mensagem foi entregue com clareza absoluta. Ele podia ser ferido, atrasado, frustrado, mas não derrotado definitivamente enquanto as Horcruxes existissem. Dumbledore foi hospitalizado em St. Mungus por 3 semanas. Ferimentos físicos curaram relativamente rápido. O dano à sua credibilidade final como salvador do mundo bruxo foi permanente. Todos viram que ele enfrentara Voldemort com todo o seu poder e conhecimento lendários e alcançara apenas empate sangrento. A estratégia que ele sempre defendera, sacrifício de Harry, estava agora exposta como não apenas moralmente repugnante, mas possivelmente a única estratégia viável que ele alguma vez desenvolvera. Durante a recuperação de Dumbledore, algo inesperado aconteceu. Hermione Granger publicou paper teórico no Jornal de Pesquisa Mágica Experimental, propondo método alternativo de destruir Horcrux dentro de hospedeiro vivo. A pesquisa era baseada em princípios de magia de sangue e vínculos sacrificiais. Essencialmente, se a proteção de Lily Potter fora forte suficiente para salvar Harry uma vez, proteção similar voluntariamente oferecida poderia teoricamente separar fragmento de alma parasita do hospedeiro. Era apenas teoria, nunca testada, extremamente perigosa, com chance significativa de matar o hospedeiro de qualquer forma. Mas era a alternativa onde antes não existia nenhuma. O paper causou sensação nos círculos acadêmicos bruxos. Pesquisadores começaram a explorar as implicações. Dumbledore, lendo da cama de hospital, reconheceu imediatamente o que Hermione havia feito. Ela não desenvolvera a solução prática, desenvolvera a fundação teórica que tornava solução concebivelmente possível. Fez em 6 meses o que Dumbledore não fizera em 16 anos.
procurou ativamente alternativa ao sacrifício de Harry. 6 meses após o duelo em Hogwarts, o mundo bruxo havia se transformado em algo irreconhecível. O Ministério operava com eficiência burocrática surpreendente. Departamento de Aurores expandido neutralizava células de comensais com regularidade crescente. Proteções institucionais foram fortalecidas em níveis sem precedentes. O Wizengamot aprovou legislação estabelecendo comissão de proteção infantil com poder de investigar qualquer uso de menores em operações militares ou políticas. Hermione foi nomeada consultora juvenil da comissão, posição que ela aceitou com entusiasmo característico. Hogwarts, sob liderança de McGonagall, tornou-se modelo de administração transparente. Conselhos estudantis tinham voz real em políticas escolares. Pais recebiam relatórios detalhados sobre medidas de segurança. Professores não podiam mais operar sob segredos convenientes que colocavam estudantes em risco. A taxa de matrícula não apenas recuperou-se, mas excedeu níveis históricos. Famílias confiavam na escola novamente, porque a escola provara que priorizava a proteção sobre agendas políticas. Voldemort ainda representava ameaça significativa. Seus comensais ainda operavam, embora com eficácia reduzida. Ele ainda possuía Horcruxes que garantiam sua pseudo-imortalidade. Mas a dinâmica fundamental havia mudado. Não era mais guerra profética, entre luz e trevas, com resultado predeterminado. Era conflito estrutural entre instituições funcionais e insurgência terrorista. O mundo bruxo aprendia lentamente que heróis proféticos não salvam civilizações. Sistemas funcionais salvam. Harry Potter vivia sua vida com autonomia que ninguém acreditara possível. Ele completou seu 6º ano em Hogwarts sem incidentes dramáticos. Estudou feitiços avançados e transfiguração com dedicação genuína. Passou tempo com Ron e Hermione fazendo coisas ridiculamente normais, como reclamar de trabalhos de casa e jogar quadribol. A conexão com Voldemort através da Horcrux permanecia, mas Harry havia dominado Oclumência adequadamente com a ajuda de professor particular que McGonagall contratara. Voldemort não podia mais invadir sua mente ou manipular suas emoções. A cicatriz ainda doía ocasionalmente, mas era desconforto gerenciável, não link místico definindo destino. 1 ano após sua recusa inicial, Harry concedeu segunda entrevista ao Pasquim. Luna conduziu novamente, com perguntas caracteristicamente diretas. "Você se arrepende?" ela perguntou, olhando para Harry com olhos enormes e sinceros. Harry considerou a pergunta seriamente. "Não", respondeu finalmente. "Me arrependo de que foi necessário. Me arrependo que o sistema estava tão corrompido que recusa tornou-se única forma de forçar mudança. Mas não me arrependo de ter escolhido viver." A entrevista explorou como o mundo bruxo havia mudado. Harry reconheceu que transição não fora perfeita. Pessoas haviam morrido em ataques de comensais que talvez pudessem ter sido prevenidos se ele estivesse lutando ativamente. Mas também reconheceu que sistema antigo estava matando pessoas há décadas através de incompetência e corrupção institucional disfarçada de necessidade estratégica. Dumbledore queria que eu acreditasse que havia apenas 2 opções. Eu morria heroicamente ou todos morriam por minha covardia. Harry explicou com claridade que vinha de ano de reflexão. Mas sempre houve terceira opção. Construir sistemas que funcionassem sem exigir mártires. Foi mais difícil, levou mais tempo, custou mais esforço institucional, mas era a única opção moralmente defensável. Luna perguntou sobre Dumbledore. Harry foi cuidadoso na resposta. Ele genuinamente acreditava que estava fazendo o necessário, disse. Eu entendo a lógica que o levou às decisões que tomou, mas entender não é desculpar. Ele teve décadas para desenvolver alternativas e escolheu não fazê-lo porque meu sacrifício era mais conveniente. A entrevista foi lida por praticamente todos os bruxos da Grã-Bretanha. Para muitos,
Foi fechamento final de capítulo doloroso. Harry Potter não era mais símbolo de esperança profética ou traidor covarde. Era simplesmente pessoa que escolhera autonomia sobre destino imposto e forçara instituições a operarem com responsabilidade real. Dumbledore leu a entrevista em seu retiro em Hogsmeade. Ele não fez declaração pública em resposta, mas aqueles que o visitavam raramente notavam que ele parecia ligeiramente menos curvado pelo peso que carregara por tanto tempo. Talvez houvesse algo como paz em finalmente parar de lutar contra a inevitável. 3 anos após a recusa de Harry, pesquisadores liderados por Hermione Granger conseguiram um avanço definitivo. Combinando magia de sangue, vínculos sacrificiais voluntários e técnicas de legilimência profunda, desenvolveram um procedimento experimental que poderia teoricamente separar fragmento de alma de hospedeiro vivo. Era perigoso, não testado e sem garantias. Mas era possibilidade real, onde antes não existia nenhuma. Harry recusou o procedimento. Quando alguém desenvolver método testado e seguro, reconsiderarei, explicou publicamente. Até lá vou continuar vivendo minha vida. Não era a rejeição da pesquisa, era a recusa de se tornar experimento. A distinção era importante. O mundo bruxo havia aprendido a respeitar a autonomia de Harry de formas que nunca respeitara antes. Voldemort continuava, operando, enfraquecido mas não derrotado. Suas Horcruxes permaneciam intactas. Mas ele não era mais ameaça existencial que paralisava a civilização inteira. Era problema persistente que requeria vigilância institucional constante. O Ministério, Aurores e Comunidade Bruxa funcionavam em torno dele, adaptando-se, melhorando defesas, reduzindo gradualmente seu espaço operacional. Era trabalho de décadas, não solução dramática única, mas era sustentável de formas que o plano antigo de Dumbledore nunca fora. Harry Potter graduou-se de Hogwarts com notas excelentes e planos de estudar quebra de maldições. Ele considerou brevemente carreira como Auror, mas decidiu contra. Já lutei bastante, explicou quando perguntado. Quero construir algo ao invés de destruir. Hermione tornou-se figura política significativa, defendendo reformas de proteção infantil e transparência institucional. Ron juntou-se ao negócio de Fred e George, trazendo estabilidade pragmática à operação caótica dos gêmeos. Dumbledore viveu seus últimos anos em obscuridade relativa. Ele nunca recuperou a influência que uma vez exercera, mas aqueles que o visitavam diziam que ele parecia, paradoxalmente, mais em paz do que jamais estivera no auge de seu poder. Talvez houvesse libertação em finalmente parar de tentar controlar tudo. A profecia que uma vez definira destino de uma geração foi eventualmente esquecida. Não destruída ou repudiada, simplesmente tornada irrelevante por escolha coletiva de ignorá-la. O mundo bruxo aprendeu, lenta e dolorosamente, que heróis não nascem de profecias. Eles emergem de escolhas livres. E vitória real não vem de mártires programados, mas de sistemas funcionais, construídos por pessoas que se recusam a aceitar que sacrifício humano é inevitável. Harry Potter escolheu viver, e ao fazer essa escolha, forçou toda uma civilização a crescer. Se gostou desta jornada pelos caminhos não percorridos de Hogwarts, inscreva-se no Mistérios de Hogwarts, deixe seu like e comente qual premissa você gostaria de ver explorada a seguir, porque toda escolha recusada abre infinitas possibilidades.